Boa tarde, aqui estou eu, nesse meu 57º vídeo. E é um vídeo, inclusive, especial. Especial, ah, sabe, de alguns anos para cá, eu comecei a ver a matéria do YouTube. Inclusive, isso tem até uma relação com o problema que eu tinha, espero que tinha, que seria o caso da arritmia. Né? Então, um dia, já faz cerca de quase 5 anos, eu comecei a ver vídeos no YouTube. E, inclusive, Laís Ribeiro e outros médicos, sempre procurando opiniões médicas, visto que eu não sou médico, né? E daí para frente, eu continuei a verificar o YouTube em outras coisas, em outras áreas. E vi coisas. E sempre procurando opiniões de especialistas, inclusive médicos, etc. O YouTube tem coisas muito interessantes, boas para serem vistas, e inclusive até que auxiliam a pessoa na solução de certos problemas. Né? Tem algumas invenções também interessantes. Enfim, é um lugar que me cativou. Só que, recentemente, eu olhando o YouTube, eu vi coisas que não me agradaram. E eu denunciei. Denunciei pelo teor e pela forma de exposição. Matérias não feitas por especialistas, e inclusive, até infelizmente, feitas por mulheres, mostrando suas experiências vividas com relação à parte sexual. Né? Agora, eu achei a maneira de exposição muito chão, muito chula, sabe? No linguajar. E isso aí me deu, sabe, eu fiquei pensando. Eu denunciei várias. Tem uma porção. Opiniões sexuais, inclusive abordando de forma, sabe, muito rasteira, sabe? E, enfim, cada um é cada um. Né? E, logicamente, muitas vezes são acompanhadas de um certo sofrimento pelo que passou e tudo mais. Mas mesmo assim, eu fiquei muito impressionado porque, por uma coisa, eu não procurei aquilo. Eu abri o YouTube, pimba, estava lá. E eu fiquei pensando, se eu consigo fazer isso,
se eu consigo, com facilidade, ter acesso a esses vídeos, inúmeros, muitos. Alguns eu deletei por não interessar. E outros eu denunciei. Fiz a denúncia. Só que naquele local onde se denuncia, devia ter uma pergunta: por que está denunciando? Não tem, mas denunciei. E foram vários, como eu já falei. Mas eu fiquei pensando uma coisa, sabe? Que é um acesso fácil para crianças, jovens. Entende? Inclusive, alguns daqueles vídeos até mostrando como fazer, enfim. Não gostei. Eu acho que já chega a internet que muitas vezes nos traz verdadeiras surpresas. E, aliás, até eu vou contar uma, já de alguns anos atrás. O dinheiro estava curto devido ao problema que nós estávamos tendo com a Varig, e tinha um site na internet que possibilitava fazer cópias de DVDs. Então eu, tendo um computador em casa, eu comecei a fazer. No início não deu certo, enfim, mas até que eu consegui alguma coisa e gravei alguma coisa do Yanni, né? O famoso Yanni. E numa das cópias que eu procurei fazer dele, inclusive foi nessa sala que eu estou, eu gravei primeiro a matéria, né? Antes de passar para o DVD, para evitar perder o DVD, né? E qual a minha surpresa, quando eu, depois que fiz a cópia, procurei ver, ouvir, né, aquilo que eu tinha gravado para ver se estava tudo bem, para depois passar para o DVD, eu tive uma grande surpresa, porque no lugar estava outra coisa. E bem diferente. Entende? Uma pornografia japonesa. Entende? Que eu não vou declinar. Aliás, isso aí até eu comentei o outro dia com o dono da loja de aquários que eu frequento, né? E ele preocupado com as duas filhinhas dele e tudo mais, até comentamos a respeito que o mundo de hoje é um mundo complicado, hein? Até eu falei assim, agora você está se preocupando, né, com elas, tudo, são pequenas, mas as preocupações vão ser muitas, né? Espero que... E ele até concordou. E eu contei isso para ele. Ele ficou abismado. E eu não estava procurando nada disso, né? Eu, inclusive, soube há um certo tempo atrás que existe a Deep Internet, que eu nunca frequentei. Nem sei como é que entra naquilo lá. E dizem que é um negócio bravo, entende? Eu vi comentários a respeito. E nada disso. E outra, não foi a primeira vez. Numa outra vez, eu estava fazendo uma consulta na internet e me veio outra coisa também. E nada boa. Agora, eu fico pensando nessa juventude que acessa celular, internet, notebook, enfim, né, que tem uma percepção maior. Eu tenho 87 anos. Inclusive, eu vi o nascimento da internet trabalhando na Varig, né? Mas nunca me interessou,
por um fato, porque eu estava vendo que iria tirar o emprego de muita gente. E eu vi isso acontecer na própria Varig, quando foram instalados os terminais, por exemplo, num setor que era a contabilidade, que tinha um punhado de funcionários, de repente sumiram. Entende? E eu não esqueço uma entrevista que o Antônio Hermílio de Moraes, da Votorantim, já falecido, comentando a respeito disso. Exatamente a preocupação dele com relação ao avanço da internet, que iria tirar o emprego de muita gente. E ele até falou assim, olha, eu infelizmente vou ter que entrar nessa jogada, porque senão o que eu vou fazer? É o momento que estamos vivendo. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Inclusive até disse, eu não tenho celular, eu quando saio, eu saio. Não tenho nada disso. E não é só ele. Uma vez o Silvio Santos, numa entrevista que ele deu, ele falou a mesma coisa. Eu não quero isso aí, não. Eu não quero ser achado. Eu saio e não levo o celular. E realmente, tudo tem o seu, né? O seu caminho certo. Saindo dele, cria problema. Então, eu vi isso. Eu denunciei. E agora, ontem, o YouTube entrou em contato comigo, agradecendo a minha denúncia, entende? Eu vi várias. Eles não fizeram apenas de uma denúncia, eles foram alencando as denúncias que eu havia feito, várias. E, ao final, eu respondi a eles agradecendo, né, por ter sido contatado e sugeri para que... Porque, veja bem, existe uma questão que é meio complicada, o direito de se expressar. Né? Eu tenho usado esse canal aqui, eu agradeço, e por questões, né? Inclusive começou com um problema que eu tinha, né? Que eu felizmente estou bem melhor, e depois fui fazendo outros comentários, fiz alguma coisa sobre política, época, enfim, né? E inclusive agora mais recentemente sobre a questão do planeta, que é extremamente preocupante. E eu quero encerrar, inclusive, falando um pouquinho sobre isso, mais uma vez. Mas eu quero agradecer o contato que o YouTube teve, porque essa questão de liberdade de expressão, eu até concordo, mas eu acho que tudo tem limite. A própria liberdade do indivíduo, cada um de nós, tem um limite. Tem que ter um limite, porque nós ainda estamos numa escala evolutiva, sabe? Que tem uma longa caminhada. Uma longa caminhada. Uma longa caminhada. Então, sabe, é a mesma coisa um carro. Desses carros possantes, né? Que eles têm limitador de velocidade. Muitas vezes, donos desses carrões, né? Com 500 HP, sei lá, entendeu? Um carro que voa abaixo, diria. Eles alteram. Eles alteram o módulo para o carro andar mais. E isso não é permitido por lei. Existe lei que não permite esses abusos. Então, às vezes você vê um carrão, né? Ele tem limitador de velocidade para evitar consequências, desastres, às vezes até fatais. Vez ou outra a gente ouve e vê
carros assim, que custam mais de 1 milhão, Ferrari. Outro dia eu vi uma Ferrari com a frente esbagaçada. Não sei o que houve. Possivelmente, quem sabe, excesso de velocidade, não sei. Né? E isso aí acontece. E isso já vem lá de trás. Né? Antes de termos essa tecnologia, quando os carros eram diferentes, se mexia, se alterava, adiantava, rebaixava cabeçote. Eu nunca fiz isso. Mas rebaixava, trocava a junta de cabeçote e colocava uma mais fina, né, para aumentar a, a velocidade final, né, a potência do carro. Se mexia, fazia-se alterações, né, e mexia-se no escapamento, colocando ele mais direto. Né. Aliás, outro dia, lá no, acho que foi em Santa Catarina, né? 4 pessoas, acho que foram 4 pessoas, morreram dentro de um BMW. E agora ficou constatado que o carro havia sido mexido na saída do motor, do escapamento. E a mexida que fizeram não foi nada boa. Possibilitou gases nocivos para dentro da cabine e matou os ocupantes que estavam dentro do carro, né, se protegendo do calor intenso do lado de fora e com ar-condicionado ligado. Isso praticamente todo mundo soube. Né? Foi bastante divulgado, mostrando o carro. Uma BMW moderna, entende? É o preço. Foi pago, um preço muito elevado. Bom, antes de encerrar, eu queria falar sobre a situação que está acontecendo no planeta. Vejam o que está acontecendo no Chile ainda. Né? Quantas pessoas mortas, uma destruição. Hoje eu vi no noticiário fotos locais, uma destruição bárbara. Enquanto isso, na Califórnia, um temporal devastador. E o que já aconteceu aqui no nosso querido Brasil, né? No Sul, aqui em São Paulo, inclusive com destruição, muita destruição, inclusive vidas sendo levadas, tudo muito triste. Mas ontem eu tive uma ideia, conversando com a esposa, sobre essa situação, né, que nós estamos atravessando, ora aqui, ora lá, acolá, enfim, na Europa, enfim, fora as guerras, né? Fora o que está acontecendo, com muitas vidas. Né? Eu pedi para ela fazer, eu já sabia mais ou menos a resposta. Falei assim, olha, verifica a população do planeta. 1970, 80, 90, 2000 e até chegar a 2020. Ela teve alguma dificuldade no Google, mas ela conseguiu. Eu dei uma ajudinha e tal, ela conseguiu. E aquilo que ela me falou com relação a 1970 em relação a 2020 não me surpreendeu. Os dados que ela obteve relativos a 1970 foi de 3 bilhões e pouco de seres, né, vivendo no planeta. Em 2020, já passou de 7 bilhões. E a previsão para 2030 é que chegue a 8 a 9.
Aí eu fiquei conversando com ela, falei assim, para onde nós vamos, né? O planeta continua o mesmo. Ele não aumentou. Até eu fiz uma consideração, né, a respeito. Para que um plano maior, né, está enviando tanta gente para esse planeta, quando nós temos um universo imenso, né, para ser ocupado, possivelmente já está boa parte sendo ocupada e tudo mais, né? A gente não sabe. Ainda fiz essa questão. Se considerarmos anos anteriores, a coisa ainda, se formos para a década de 50, chegamos a 2 bilhões, mais ou menos, por aí. Eu me lembro. Houve uma época que eu trabalhava no centro da cidade, atravessava o Anhangabaú, Rua Direita, tinha muita gente, mas não era assim como hoje. Muita gente. E o planeta ele tem a sua capacidade, a sua reserva. Se nós não observarmos isso, se não tomarmos cuidado, não sei o que vai ser. Veja bem, se fala em Marte. Né? Ah, Marte, Marte, Marte. Marte é muito distante. Muito distante. Inclusive, até está havendo dificuldade da NASA, enfim, de voltar à Lua. Porque a ideia primordial, enfim, é criar uma base na Lua. E da Lua, então, partir para Marte. E na minha modesta opinião, baseado na minha vida, enfim, do que eu vi, etc., eu acho que os primeiros que chegarão em Marte, mais para frente, serão robôs. Robôs humanoides, com capacidade, e aí entra a inteligência artificial mesmo para valer, com a capacidade de preparar o terreno, criar condições para que depois, então, quando essas condições forem atendidas, possam ser enviados seres humanos para lá ficarem. Porque é uma viagem muito longa. E depois tem uma outra coisa, que eu queria, inclusive, até acabar com isso. Bastante anos atrás, depois da criação da NASA, tudo mais, nos Estados Unidos, na perspectiva do que eles poderiam fazer dali para frente, porque já tinham atingido a Lua, etc. Cientistas criaram um ambiente isolado, se não me falha a memória, foi na Califórnia, completamente isolado do mundo exterior. E lá foram colocadas algumas pessoas com especialidades, todas elas com especialidades, como se por acaso estivessem numa viagem espacial, chegando a um determinado local. E dentro dessa unidade especial, foram colocados não coisas prontas, né, mas coisas para eles desenvolverem, fazerem. E, inclusive, o pouco que fizeram foi alojamento, coisas assim. Mas eles tinham que cultivar, eles tinham que resolver certos problemas para poderem sobreviver. O problema não durou muito. Por um motivo. Gerou um Big Brother. Começaram a haver discussões, começaram a haver
Eu não sei se eles chegaram nos tapas, eu não sei se chegaram a esse limite, mas a coisa ficou feia e eles tiveram que encerrar a experiência. Isso já foi há bastante tempo. Tem uns 40 anos, 30. Foi depois que os americanos chegaram na Lua, tudo mais, que houve todo aquele entusiasmo. Ah, vamos. Então eles fizeram isso. Pela minha experiência, vivência, tudo mais, inclusive tecnologicamente falando, é um negócio complicado. É uma viagem complicada. Não serão 3 dias, não. Serão cerca de 3, 4 meses para ir. Se não for mais, dependendo. E, inclusive, a possibilidade de retornar vai depender muito da posição, né, da Terra em relação a Marte. Então, possivelmente, aqueles que irão, acho que não terão condições de retornar, pelo menos tão cedo. Então, precisam já ter algo solidamente desenvolvido, construído, para lá poderem ficar. Porque senão, pau. E aqui eu fico agradecendo a atenção e esperando que muitos de vocês, aqueles poucos, tenham entendido esta minha mensagem. Principalmente o YouTube tenha entendido exatamente a minha posição em relação ao que eu fiz denunciando. Eu acho que o YouTube tem que cuidar direitinho para evitar que isso aconteça. E eu espero que assim seja. Agradeço a atenção, uma boa tarde, um bom final de quarta-feira, e aqui fico em São Paulo, temperatura 31 graus, e estamos aí. Até mais.